amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Graças ao Senhor, nós estamos começando o capítulo 1 novo de Apocalipse. Agora vamos entrar no capítulo 4, depois de ter passado de forma tão maravilhosa, gloriosa pelas 7 igrejas, o capítulo 2 e 3, em que o Senhor certamente nos falou muito. Espero que tenha falado com você, porque comigo falou bastante. Mas agora nós vamos iniciar uma nova etapa do livro de Apocalipse, não é? Então essa é a mensagem de número 89, desde que nós iniciamos, lá no capítulo 1, e cujo título é Depois destas coisas. E é justamente esse título, o que fala o início do versículo 1 do capítulo 4. Se você observarem no versículo 1 do capítulo 4, começa com essa expressão, ou seja, depois destas coisas, e termina com essa expressão, depois destas coisas. Então, veja como é importante isso, depois destas coisas. O versículo 1 começa assim, e o versículo 1 mesmo termina assim. Confere na sua Bíblia, você vai ver, não é? Mas, irmãos, antes de nós iniciarmos o capítulo 4, eu preciso deixar alguns pontos muito claros para os irmãos aqui. Como alguém que já passou por todo o livro de Apocalipse, né? Como eu já passei, e aqui eu estou revendo com os irmãos, né? Ponto por ponto, explicando versículo por versículo. Irmãos, creiam em mim no que eu vou dizer para vocês. A partir de agora, irmãos, desse capítulo 4 em diante, o Senhor vai exigir muito mais de cada um de nós. Se nós queremos realmente entender o livro de Apocalipse, a partir de agora é que de fato começa assim as coisas mais profundas do livro de Apocalipse. Não que as outras coisas não foram profundas, tudo é profundo demais. Talvez a palavra profundo não seja mais adequada. Talvez vamos dizer assim, talvez a palavra correta seria as coisas mais complexas do livro de Apocalipse. Então, a simbologia, muita simbologia começa aqui para frente. E muita profecia começa a acontecer mais intensa aqui para frente. Então, irmãos, é necessário, e não é pouco necessário, não, é muito necessário que nós nos demos mais ao Senhor daqui para frente nesse estudo, não é? Vocês não têm noção quanto a exigência é tão grande daqui para frente sobre mim. E também é sobre vocês também. Ah, certa vez o irmão Watchman Nee, e o irmão Witness Lee também repetiu isso, que o Watchman Nee disse isso. Na verdade, o irmão Witness Lee disse que o Watchman Nee disse isso, e creio plenamente que isso é verdade. O Watchman disse que para entender o livro de Apocalipse é necessário que nós saibamos, pelo menos, é, de cabeça, o que fala, de forma geral, cada capítulo desse livro. Então, são 21 capítulos, então nós precisamos saber exatamente com que cada capítulo fala, ainda que seja de forma geral. E eu vou repetir muitos com vocês. Daqui para frente vai haver muitas. Quer dizer, eu já faço demais repetições para que vocês possam entender. E nós possamos ganhar mais, né? Porque a palavra de Deus ela é repetição. É muito importante. Mas esses capítulos aqui para frente é importante, nós vamos repetir bastante. E tem que chegar um ponto, amado irmão, amada irmã, que você e eu saibamos de cabeça o que fala cada capítulo, não é? Por exemplo, até agora nós temos uma certa. Já dá para ir aprendendo. Por exemplo, o capítulo 1 mostra o quê? A introdução do livro de Apocalipse. O capítulo 1 também mostra o Cristo glorioso aparecendo para João, não é? E o Senhor andando no meio dos 7 candelabros. Tudo isso nós já vimos, não é? Os 7 candelabros são as 7 igrejas da Ásia Menor. E aí são as coisas, né? Que vistes, né, que João viu. Vocês se recordam que no início de Apocalipse nós falamos que o próprio livro de Apocalipse, ele mesmo se divide em 3 seções, tá? Essa divisão do livro de Apocalipse em 3 partes, em 3 seções, não foi criada por nós, homens, foi criada pelo próprio Senhor. Então, o livro de Apocalipse é dividido nas coisas que vistes, nas coisas que são e nas coisas que hão de acontecer. Não sei se vocês se recordam disso. Vamos tentar recapitular isso?
Quer ver? Vamos ver? Porque isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Quer ver? Ah, se você vê, quando o Senhor apareceu, vamos voltar aí eu queria, mais uma vez, sempre eu repito isso para os irmãos. Irmãos, às vezes você que está ouvindo essa mensagem, agora ao vivo ou pelo YouTube depois, não sei com o que que você está fazendo, se você está na sua casa aí, deitado numa rede, deitado numa cama, não importa, tá? Mas o importante é que ou está lavando uma louça, ou está fazendo alguma coisa ouvindo essa mensagem. Não importa, mas o que eu quero dizer é, se você realmente quer aprender a palavra de Deus, você precisa acompanhar na Bíblia. Então, se você está deitado numa cama, abra sua Bíblia, acompanhe deitado na cama. Se você está lendo, está lavando louça, quando eu citar um versículo, para e leia o versículo na palavra de Deus. Para o que está fazendo e leia o versículo, porque senão não compreende. Ou seja, você está se sabotando, você está se prejudicando. Se você está fazendo um trabalho aí no computador, ouvindo essa mensagem, se possível, pare, né? Eu acho até desnecessário explicar para você, mas como eu te ensino até mastigar os irmãos, às vezes vão até mastigar a palavra, irmãos, então eu vou ensinar vocês o beabá uma criancinha mastigando. Pare, leia a palavra de Deus. Dedique tempo ao Senhor. Mostre que você o ama. O Senhor nunca vai deixar de recompensar aqueles que mostram o coração para Ele. O Senhor sempre vai ter algo maravilhoso para aqueles que mostram o coração. E para aqueles que não mostram, o Senhor também não mostra nada para eles. Vocês vão ver como eu estou falando aqui, é o que o Senhor está falando aqui em Apocalipse 4, vocês vão entender isso, não é? Então, é necessário, mostre o seu amor pelo Senhor, não é? É como eu sou um pai, eu tenho uma criancinha chamada João Felipe, eu sou um homem pecador, pior de todos os pecadores, cheio de maldade na minha natureza caída, toda sorte de maldade habita em mim, mas quando meu filho abre o coração para mim, o que que ele pode esperar de mim? Que eu me derreta abrindo o coração para ele, não é? Quando eu chego do trabalho e meu filho vem correndo me abraçar, o que que ele vai receber de mim? Brigar com ele? Eu vou repreendê-lo quando ele vem me abraçar? Eu vou fechar a cara para ele? Não. Ainda que meu dia tenha sido difícil, mas se ele vem correndo me abraçar, também a minha reação é abraçá-lo. Esqueço tudo que passou daquele dia difícil. E o sorriso dele faz com que abra um sorriso no meu rosto, no meu coração. E meu coração que estava duro até aquele momento, quando eu vejo aquele menino gostoso de correr me abraçar, se derrete. E eu me derreto por ele também. Agora você imagina, se isso acontece com um pecador como eu, um homem mau como eu sou, imagine com o Senhor que é santo e puro, quando um de nós abre o nosso coração e mostra quanto nós o amamos, quanto nós estamos dispostos a pagar o preço por ele. Imagina qual é a reação do Senhor. Vai ficar bravo conosco? Vai nos repreender? Vai nos disciplinar? Não. Ele vai abrir e vai derramar todo tipo de sorte, de bênção na nossa vida. Ele vai se abrir o coração e derreter em amor por nós. Se ele já faz isso, mesmo nós muitas vezes agimos de forma errada com ele, imagina quando nós abrimos o coração. Por isso, amados irmãos, eu quero gastar esse tempinho aqui dizendo para vocês: valorizem a palavra de Deus. Valorizem, não é? É realmente lastimável como poucos cristãos valorizam a palavra de Deus. É realmente triste, é realmente decepcionante quando eu vejo que tantos irmãos não estão nem um pouco preocupados com a palavra de Deus. Não pagam o preço, não amam. Em contrapartida, é claro que Deus tem muitos por aí que amam também, não é? É, eu fico muito feliz quando encontro um homem e uma mulher que amam a palavra de Deus. É com esses que eu quero viver. É com esses que eu quero andar. É com esses que eu quero aprender. É com esses que eu quero gastar cada minuto da minha vida até que o Senhor venha.
Eu não quero gastar minha vida com trivialidades, com bobagens, com coisas sem importância. Eu quero gastar minha vida e me desgastar cada parte do meu ser em amar essa palavra, não é? Então, amados irmãos, isso pode parecer palavras de repreensão, mas não é. Ao contrário, são palavras de encorajamento. E eu estou dizendo isso para os irmãos porque, sendo sincero, irmãos, daqui para frente, muitos de vocês perderem reuniões de Apocalipse, vocês não vão mais entender o que esse livro fala. Creiam em mim, porque daqui para frente é construído, irmãos, o entendimento capítulo por capítulo. E não é um livro fácil, é um livro complexo, né? É um livro muito complexo. Existe muito mais de 150 explicações para o livro de Apocalipse, né? No livro de Apocalipse existe muitos e muitos autores que tentaram. É um quebra-cabeça difícil de juntar. Graças ao Senhor, nós sentimos que o Senhor tem nos dado essa misericórdia de juntar esse quebra-cabeça, né? Apesar também que daqui para frente muitas coisas que nós vamos falar, algumas, não todas, algumas coisas são, nós não podemos ser muito dogmáticos. O que é dogmático? Assim, falar, é assim, desse jeito. Não tem como, porque muitas coisas são coisas que ainda vão ser reveladas. Porém, amados irmãos, se você quer um entendimento do Apocalipse maravilhoso, não ficar como quem sonha, é assim que eu fiquei quando eu descobri cada detalhe desse livro, né? Por isso que eu me propus aqui desgastar todo sábado. Já tem 89, 90 mensagens que fazemos isso. 90 mensagens. 90 semanas fazendo isso. E disposto aí até quando o senhor quiser. Por quê? Porque é um livro maravilhoso. Agora, perder daqui para frente uma mensagem vai te prejudicar o entendimento das outras. Vocês vão entender isso que eu estou falando, né? Vai prejudicar bastante o seu entendimento. Então, irmão, eu aconselho você, amado irmão, amada irmã, mostre o seu coração para o Senhor. Pague o preço, valorize, ore por mim, ore por você, ore pelos irmãos, né? Tá bom? Então vamos ler lá. Eu vou recapitular com os irmãos para os irmãos entenderem, tá? Igual mais uma vez, até aqui pode parecer que o que eu falei até agora aqui é palavra de repreensão e que não tem nada a ver com o capítulo 4. Mas vocês vão ver que não é verdade, né? São palavras de encorajamento e tem tudo a ver com o capítulo 4, tá bom? O que eu estou falando aqui. Eu não falei nenhuma palavra aqui fora do que quer dizer o capítulo 4, tá? De Apocalipse. Então vamos lá. Estava explicando para os irmãos que o próprio livro de Apocalipse, ele mesmo criou uma divisão, divisão assim, como ele deve ser classificado, dividido em seções. Isso não foi criado por mim, ou por você, ou por outra pessoa, ou por algum estudioso. Não, o próprio livro foi assim. Quer ver? Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Eu já falei para os irmãos muitas vezes também. Estou recapitulando, né? Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Quer ver? O Senhor apareceu para João, no capítulo 1, aí no versículo 19, o Senhor falou assim para João, ó, leia lá, Apocalipse 1, 19. Por isso que eu digo, acompanhe na sua Bíblia aí, leia comigo. Não seja preguiçoso espiritualmente, não seja preguiçoso, né? Os preguiçosos nunca vão ganhar nada do Senhor, nunca. Seja diligente, leia, tá? Então vamos lá. Apocalipse 1,19 fala assim: escreve, aqui é o Senhor Jesus falando para João. E ele está dizendo para João escrever o livro de Apocalipse, escrever o que o Senhor ia falar para ele. E aí, na hora que o Senhor manda João escrever, o Senhor orienta João como ele deveria escrever, de que maneira deveria ser separado, dividido esse livro. Vamos lá, ó. Escreve, pois, as coisas que viste. Então, a primeira divisão são as coisas que viste. A segunda divisão qual é? Esse I é acrescenta. E as que são. É a segunda divisão. E as que são. Então, escreve as coisas que viste, escreve e as que são. E qual é a terceira divisão? Aqui, ó. E as que hão de acontecer depois destas coisas. E as que hão de acontecer depois destas coisas. Que dessas coisas está falando, o senhor está falando? Das coisas que viste e das coisas que são. Então, a terceira divisão são as coisas que devem acontecer depois dessas duas primeiras. Tá? Então, todo o livro de Apocalipse, o próprio Senhor Jesus orientou João a dividir em três partes. Repetindo, a primeira quais são? As coisas que vistes. Quais são as coisas que vistes? É que o Senhor revelou para João no capítulo 1, tá? Que ele viu o Senhor em glória, que ele tinha acabado de ver. Que quando o Senhor mandou ele escrever, o Senhor tinha acabado de aparecer para ele, né?
Então, e com aquela maneira toda gloriosa que apareceu, maravilhosa. Então, as coisas que vistes é o capítulo 1. João tinha acabado de ver o Senhor ali aparecendo para ele. É o que ele tinha acabado de ver. Que viste, é passado, né? E as coisas que são, que é a próxima etapa. As coisas que são, quais são? São as igrejas. É o que João estava vivendo na época, é o que nós estamos vivendo hoje, a era da igreja. E a era da igreja está no livro de Apocalipse revelado no capítulo 2 e o capítulo 3. O capítulo 2 e o capítulo 3 são as 7 igrejas, são as coisas que são, que estão acontecendo, que é o que nós vivemos. São, é presente. É o verbo no verbo presente, tá? Tá na ação presente, né? Então, as coisas que são. Vistes é o verbo no passado, você já viu. As coisas que são as coisas no presente. O que você está vivendo no presente, irmão? O que você deve viver no presente? O que todo crente que ama o Senhor deve viver no presente? No presente, no dia de hoje. Não no amanhã e não no ontem. O que um crente deve viver hoje? Quando você levantar, cada dia abrir o olho, se você é um crente que ama o Senhor, o que você deve fazer? O que você deve viver? Você deve ver as coisas que são. O que são as coisas que são? As igrejas. Então, todo crente, ao abrir o olho e respirar cada dia de manhã, ele deve dizer assim: Senhor, neste dia de hoje, eu estou vivendo para Cristo e para a igreja. São as coisas que são as igrejas. Se eu vivo e eu só sirvo com o único propósito: amar o Senhor e amar a igreja. Cristo é a minha vida e a igreja é o meu viver. Isto são as coisas que são. Irmão e irmã, se você se diz um crente e você não vive a realidade da igreja, você está equivocado. Você está totalmente fora do propósito eterno de Deus. Você não sabe nem o porquê o Senhor te salvou. Foi salvo? Foi. Mas a realidade da sua salvação não se perde totalmente. O Senhor nos salvou para nos tornar a sua igreja, para vivermos como a sua igreja. Tá bom, irmãos? Então, eu digo isso, irmãos, vocês não têm noção. Vocês não, e quem me conhece aqui, né, no dia a dia, sabe quanto eu sou incisivo nisso. Vocês não têm noção quantas pessoas eu pego no meu dia a dia, em tudo quanto é lugar, que são crentes, mas não estão reunindo como igreja. É lamentável. É realmente, irmão, uma coisa gravíssima. Isso é sinal dos fins dos tempos. Encontro todo dia, praticamente. Essa semana encontrei uma pessoa, semana passada encontrei outra. Irmãos, eu estou sendo sincero, não estou inventando, não. Essa semana, ontem, ou ontem, eu falei com a pessoa assim. Semana passada, eu estava lá no estado do Pará, falei com uma pessoa assim. Irmãos, é incrível, de triste, como nós vemos pessoas que são crentes, mas não estão reunindo e acham que está tudo bem. Não está. Se você não está reunindo, amado irmão, amada irmã, sinto lhe dizer, você está totalmente fora do propósito eterno de Deus. Totalmente fora. Então, é importante viver as coisas que são. Ah, mas a igreja é aquilo outro, a igreja tem problema, a igreja não sei o quê. Irmão, não tem problema. E daí que a igreja tem problema? Quem falou que a igreja é perfeita? Quem falou das 7 igrejas de Apocalipse? 5 foram repreendidas, só 2 que não foram repreendidas, que foi a igreja em Esmirna e a igreja em Filadélfia. E a igreja e a um que foi louvada, das 7, a um que foi louvada foi Filadélfia. E você acha que a Filadélfia que foi louvada não tinha problema? Claro que tinha. Ela foi louvada porque ela era perfeita? Claro que não, isso não existe. Nesse exato segundo, já falei para os irmãos, estou repetindo, nesse exato segundo, dia 28/6/2025, às 5h47 da tarde, nesse exato segundo, nesse planeta Terra, não há um ser humano, crente ou não crente, que não seja pecador. Pode ser o santo mais santo que haja e exista. Pode ser o servo de Deus mais cheio de santidade. Ele é um pecador e ele tem defeitos e erros.
porque só houve um que é perfeito, chamado Senhor Jesus. Por isso, irmãos, a igreja ela é maravilhosa. Ela é o lugar onde nós devemos estar. São as coisas que são. Aí vem a terceira sessão, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Então, a terceira sessão são as coisas que vão acontecer depois dessas. Olha o verbo aqui é as coisas que hão de acontecer. Então, está no verbo no futuro. São coisas que vão acontecer ainda. Certo? É futuro. Então, o livro de Apocalipse é dividido em três sessões, repetindo mais uma vez. A primeira sessão são as coisas que João viu, é passado, viu. A segunda sessão são as coisas que são, é presente. O que é presente? É a igreja. Irmão, a igreja é o presente de Deus para nós hoje. Não só o verbo na ação presente, mas ela é um presente, é um dom de Deus. É uma maravilha que Deus nos deu hoje, a igreja, as coisas que são. E as coisas que hão de acontecer, depois das coisas que viste, das coisas que são, é as coisas futuras que o livro de Apocalipse vai nos revelar. E essas coisas que hão de acontecer depois das que viste, as que são, começam no capítulo 4 de Apocalipse. Vamos voltar lá para o capítulo 4? Por isso, o capítulo 4 começa assim. Agora vamos ler, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, que coisas? Das coisas que viste e das coisas que são. Então, ou seja, a partir desse versículo, vai iniciar a terceira sessão do livro de Apocalipse, as coisas que hão de acontecer, as coisas futuras. É claro que essas coisas futuras que João vai descrever aqui para frente, capítulo 4 até o final, até o capítulo 22, até o último capítulo de Apocalipse, até o capítulo 22, são as coisas que hão de acontecer. Agora, é claro que algumas coisas dessas que hão de acontecer já aconteceram. Na época de João, tinha começado o processo de acontecer. Algumas já aconteceram, outras ainda não. Porque quando João escreveu, ele escreveu isso há quase 2.000 anos atrás. Então, algumas já começaram a acontecer. Outras ainda não, tá? Mas são coisas futuras que começariam para João era futuro e para nós muitas coisas ainda são futuras. Irmãos, estão entendendo? Tá? Por isso que eu estou incentivando aqui, explicando para os irmãos, é importante que esse tempo todo para explicar para os irmãos que o capítulo 4 começa uma nova sessão, que é as coisas depois dessas coisas, as coisas que hão de acontecer. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos ler, como nós sempre fazemos, quando a gente inicia um capítulo, a gente lê o capítulo todinho, nós vamos ler os 11 versículos desse capítulo 4, e depois nós vamos explicando para os irmãos versículo por versículo, tá? E mais uma vez, irmãos, daqui para frente, irmãos vão entender. Vão lembrar o que eu estou falando lá na frente. Como é importante e o Senhor vai exigir de mim e de você uma atenção e um esforço redobrado. E como é importante você, irmão e irmã, não perder reunião mais de Apocalipse, se você quer entender esse livro. Não perca a reunião mais. Senão você não vai entender nunca esse livro. Daqui para frente é importante criar uma sequência. E outra coisa, irmãos, eu aconselho fortemente você, ouça de novo essas mensagens, ouça uma, ouça duas, ouça três, seja diligente. Sabe qual é o prazer? Lá para frente eu vou falar isso numa mensagem específica. Vou falar agora, vou dar uma pequena resumo do que eu vou falar agora lá na frente, uma das mensagens na frente. Sabe qual é o prazer dos servos de Deus? Se você, irmão e irmã, é um servo do Senhor, se você é realmente um santo que ama o Senhor, uma santa que ama o Senhor, né? Quando você sabe, quando a gente fala santo e santo, não quer dizer sem pecado, quer dizer separado por Deus. Se você é um servo e serva que ama o Senhor, sabe qual é o nosso prazer? Diga-me aí, irmão, diga aí, vamos parar um pouquinho. Diga aí, qual é o seu prazer? Para agora e pensa, qual é o seu prazer? O que você tem prazer na sua vida? O que você gosta? Para um pouquinho e me responda aí. Não precisa responder para mim, mas responda para você mesmo. Porque o Senhor sabe que você tem prazer, o Senhor sabe que eu tenho prazer. Agora, o que você tem prazer?
Você tem prazer o quê? Em comer? Você tem prazer em quê? Em assistir televisão? Você tem prazer em quê? Nas novelas? Você tem, e eu não estou falando de coisas ruins ou boas. O que que você tem prazer? Tem prazer em quê? Em dormir? Você tem prazer em quê? Em cantar? O que você tem prazer? Você tem prazer em assistir séries? O que que tem prazer? É acompanhar redes sociais? O que que você tem prazer como servo e servo de Deus? Você sabe o que você tem prazer. Pensa no que você tem prazer. É em ganhar dinheiro? O que que você tem prazer? Você sabe o que você tem e o que eu tenho. Mas agora vamos ver o que que a palavra de Deus nos diz que nós, como servos e servas do Senhor, que amamos Ele, o que que nós deveríamos ter prazer? Em quê? Sabe o que que nós deveríamos ter prazer? Nós devemos ter prazer no que o Salmo, capítulo 1, versículo 2 nos diz. É isso que nós devemos ter prazer. Não importa qual seja o seu prazer, ou seja o meu prazer. Se for diferente do que o Salmo 1, capítulo 1, versículo 2 nos diz, vamos mudar. Vamos ser diferentes. Vamos mostrar para o mundo e para o Senhor, para os demônios, para os anjos, o que que nós temos prazer. Salmo, capítulo 1, versículo 2 diz assim: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita, ele para, ele pensa, ele estuda, ele gasta tempo. Isso é meditar. E na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Isso é e deveria ser o nosso prazer. Nosso prazer é nisso, irmãos. Nosso prazer está na lei do Senhor. Na lei do Senhor para nós, nos dias de hoje, é a palavra de Deus, a Bíblia inteira. Nós temos que ter nosso prazer na palavra de Deus. E por essa palavra, nós vamos, se necessário, caminhar quilômetros de distância, ficar sob sol escaldante, fazer o que for, irmãos. Porque isso é que mostra o que nós amamos. E nós meditamos nessa palavra, não só de dia e de noite, de madrugada, à noite, de manhã, de dia. E para ouvir essa palavra e entender essa palavra, nós pagamos o preço que for. Então vamos ver lá. Vamos ver o capítulo inteiro, tá? Acompanhe comigo aí. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, aqui é João falando, olhei, ele olhou, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta falar comigo, dizendo. E primeira, bom, eu não vou explicar agora, não, eu fico tentado a explicar. Vamos ler tudo, depois eu explico, tá? Vamos lá. Como trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, só para rapidinho, não explicando, mas parando mais uma vez, lembra? Capítulo 4, versículo 1 começa com a expressão depois dessas coisas e termina com depois dessas coisas, tá? Mostrando que daqui para frente começa uma nova etapa, uma nova parte do livro de Apocalipse, tá? Vamos lá. Versículo 2: Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem, queimam 7 tochas, ou lâmpadas, né? No original grego é lâmpadas. 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal,
e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando. 2 pontos. O que eles fazem, esses 4 seres viventes, de dia e de noite, sem parar, sem descansar? Olha só, o que esses 4 seres viventes fazem 24 horas por dia, irmãos, é o que nós devemos fazer também. Daí, eu não estou explicando aqui ainda, tá? Eu estou só mostrando para os irmãos, ponto por ponto, para vocês entenderem por que que eu falei todas essas palavras até agora. Vocês acharam que talvez pudesse achar que era uma repreensão, e não é um encorajamento. Olha o que que é o prazer desses 4 seres viventes. Vamos lá. Santo, santo, santo. 3 santos. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Amém. Só não vou gritar para não gritar no ouvido de vocês, mas é amém, 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 amém. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, ó Senhor Jesus. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém! Vocês vão entender. Não é tanto que isso aqui é tremendo, dá vontade de pular, dá vontade de gritar de alegria, dá vontade de saltar de alegria, como a gazela. Essa é a vontade. Irmãos, é tremendo demais. É tremendo demais, não é? Bom, mas vocês podem perceber até aqui, também é muito complexo, é muita simbologia aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês entenderam quase que nada aqui, né? E não é que de menosprezar o entendimento de vocês, é porque é difícil. Então veja que tem muita simbologia no de Apocalipse. Esmeralda, mar de vidro, arco-íris, trono, que nem leão, que nem novilho, que nem homem, que nem águia, 24 viventes, coroa de ouro, não sei, irmão, é muita coisa. Aliás, 24 anciãos, perdão. 4 seres viventes, 24 anciãos, é muita coisa. Então, por isso que eu falo para os irmãos, precisa aqui para frente exigir mais de cada um de nós, tá bom? Mas eu vou entender ponto por ponto, se quiserem. Se quiserem, entenderão. Se pagar o preço, entenderão, tá? Então vamos começar agora a explicar um pouquinho. Como hoje é uma mensagem introdutória, eu também não vou me prolongar muito, muito, tá bom, irmãos? Porque nós não estamos com pressa, né? Nós queremos desfrutar ponto por ponto. Mas vamos lá. Vamos voltar para o versículo 1. Aí João fala assim, versículo capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei. Amém! Olhei. Ó Senhor Jesus! E aqui já nos mostra um princípio maravilhoso. Amado irmão, amada irmã, se nós queremos ter visão espiritual, olhe! Use os olhos! Eu não estou falando dos olhos físicos. Eu estou falando de olhos de visão espiritual. Só os que têm visão espiritual verão as coisas. Vamos entender, vamos continuar. Olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, mas como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei. Quem olha, quem está buscando, o Senhor mostra.
Eu já ouvi inúmeros cristãos falar: eu não leio Apocalipse porque eu não entendo nada. Sabe por que eu não entendo nada? Porque não tem um coração correto. Por isso o Senhor não mostra. Não tem disposição. Não paga o preço. O Senhor não mostra. Por que o Senhor mostraria algo para aqueles que não querem ver? Por que você acha que o Senhor quer mostrar algo para você se você não quer olhar? Você acha que o coração de Deus não é decepcionado quando ele vê cristãos que não querem nem olhar? Por que ele mostraria? Irmãos e irmãs, mostremos o coração para o Senhor. Agora vocês vão entender porque eu falei toda aquela mensagem introdutória hoje. O Senhor, ele abre uma porta no céu, ele abre os céus para aqueles que têm um coração correto, para aqueles que querem ver, para aqueles cujos olhos não estão voltados para a terra, estão voltados para o céu, estão olhando para as coisas celestiais, buscam as coisas celestiais, cujo coração, cujo prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, uma hora, o Senhor abre os céus e olha e mostra tudo o propósito eterno dele. Irmãos, Deus tem um propósito eterno. Deus tem um desejo maravilhoso que está oculto, fechado, selado, escondido nos céus. Mas ele só mostra isso, ele só abre as portas dos céus e vai mostrar os seus tesouros para aqueles que têm o coração correto, não perfeito, porque João não era perfeito, nem nesse até só houve alguém, uma pessoa perfeita que é o Senhor Jesus. Todos os outros homens não eram perfeitos, mas o Senhor, por toda a Bíblia, nós vamos ver aqui, por várias pessoas, o Senhor abriu o céu e mostrou o seu propósito eterno para muitos, muitos dos filhos de Deus. E muitos eram até muito imperfeitos, inclusive, mas tinham um coração correto, um coração de busca, cuja prazer está na lei do Senhor. Que ama o Senhor, que era como um João, discípulo amado, que se reclina no peito do Senhor. Irmãos e irmãs, aonde você e eu reclinamos nossa cabeça? Na televisão? No celular? No trabalho? Nas preocupações? Onde nossa cabeça deita? Se o meu filho deitar no meu colo e ficar 10 minutos que seja no meu colo, eu vou revelar tanta coisa maravilhosa para ele. Aonde você reclina sua cabeça, eu reclino a minha. João era alguém que reclinava a sua cabeça no peito do Senhor. Ah, irmãos, uma pessoa dessa, o Senhor revela todos os seus mistérios. É isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. Irmãos, o céu, ele está fechado para aqueles que não têm um coração correto. Mas aqueles que amam o Senhor, que são pecadores, mas que amam o Senhor de todo o coração, o céu abre. E não só o céu abre, há uma porta aberta no céu. Ele abre a porta e Deus. É o que está acontecendo aqui daqui para frente, irmãos. Eu não estou só aplicando a palavra, né? O que vai acontecer em Apocalipse daqui para frente, o Senhor vai mostrar, vocês vão ver, vai mostrar para João e para nós, se nós tivermos o coração correto, as coisas que vão acontecer daqui para frente, as coisas futuras, as profecias de Apocalipse. Nós vamos entender muitas coisas. Nós vamos entender coisas maravilhosas, nós vamos entender como é que é o propósito de Deus, como é que é a volta do Senhor, como é que será o arrebatamento, quem é o anticristo, o que é o número 666, o que vai acontecer com o mundo, quais locais dessa terra vão ser afetados, qual vai ser o julgamento de Deus, quantos julgamentos vai ter, quantos arrebatamentos terão. Todas essas coisas vão entender como será a grande tribulação, o que vai acontecer com o anticristo, como é esse anticristo, quem é o falso profeta, todas essas coisas o Senhor vai nos mostrar. Mas como vai ser a Nova Jerusalém? Como vai ser o rei milenar? Vocês têm noção como é que vai ser o rei milenar? Isso tudo nós vamos entender maravilhosamente. Então,
Irmãos, o Senhor vai abrir uma porta aqui nesse momento diante para Apocalipse nós vamos subir, nós temos que subir que nem João. Subiu para o céu e lá do céu começar a ver todo o propósito eterno de Deus. Deus vai mostrar para João e para nós aqui no Apocalipse, se nós tivermos o coração correto, o propósito eterno dele, a maneira como ele administra o universo, como é que Deus está governando essa terra. Você sabe que no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, eu vou repetir isso depois, tá? Mas eu só quero introduzir para os irmãos. No capítulo 4 e 5 de Apocalipse, mostra algo maravilhoso, irmãos. Que eu queria ter descoberto isso antes na minha vida cristã. O dia que eu descobri isso aqui, eu falo, eu fiquei como quem sonha. O que mostra no capítulo 4 e 5 de Apocalipse é a cena quando o Senhor Jesus ascendeu lá em Atos capítulo 1, você lembra? O Senhor Jesus ascendeu para os céus antes do dia de Pentecostes. Vocês lembram que o Senhor ascendeu aos céus? Não é? Não é isso? É, então, o que vai mostrar aqui, só um pouquinho, irmãos. O que vai mostrar aqui, nesse capítulo 4 e 5, é a cena, o que aconteceu quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus. Porque lá em Atos capítulo 1, fala que o Senhor foi ascendendo, 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 e o Senhor desapareceu em meio às nuvens aos olhos dos discípulos. Vocês lembram disso? Vamos ver lá, vamos voltar um pouquinho? Leiam lá, leiam lá. Eu quero só estimular os irmãos, para ficarem loucos também, de amor pelo Senhor, loucos pela palavra de Deus. E não é só questão de curiosidade, não, irmãos. Curiosidade nunca vai nos levar a nos preparar para a volta do Senhor. Conhecer o que vai acontecer não quer dizer em momento nenhum que nós estamos preparados para voltar. Em momento nenhum. Mas é importante conhecer? Claro que é. Mas nos estimula a ter um coração de desespero pelo Senhor. Então vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 9, fala assim, ó. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Aí, desse momento em diante, né? Aí, ó, versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado dele, dois anjos, né? E eles disseram, varões galileus, que eram para os discípulos, né? Os 11, né? Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Como assim, assunto ao céu? Quando o Senhor foi subindo na frente deles, né? E o Senhor foi subindo, e aí o Senhor desapareceu numas nuvens na frente deles, eles não conseguiam mais ver o Senhor. Quando o Senhor entrou naquelas nuvens, ele se tornou o assunto do céu. Ou seja, é como se tivesse assim, daquele momento em diante, os céus não falam mais nenhuma outra coisa a não ser o Senhor Jesus nos céus. Qual é o assunto dos céus? O que é importante nos céus é que agora o Senhor ascendeu e entrou nos céus. Quando entrou nos céus, irmãos, os céus inteiros explodiu em coisas, em algo maravilhoso, falando desse Senhor. Aí você pode perguntar assim, mas aí, irmão Gustavo, o que aconteceu quando ele entrou nos céus? Porque aqui fala que entrou na nuvem e não fala mais nada. O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Você não quer saber o que aconteceu lá? Será que a Bíblia nos mostra? O que aconteceu? Quando ele entrou lá e foi assunto ao céu, chegou lá, o que aconteceu lá que ficou maravilhado nesses céus? Porque a nuvem cobriu. Eu não consigo mais saber o que aconteceu lá. Eu só vejo nuvem, não vejo mais. Mostra para mim. Tira essa nuvem aí, deixa eu ver o que aconteceu. Você quer ver o que aconteceu? O que aconteceu lá está descrito no capítulo 4 e 5 de Apocalipse. É isso que nós vamos ver. Olha que coisa maravilhosa. 4 e 5 de Apocalipse vai nos mostrar o que aconteceu da nuvem para o céu depois. Esse capítulo mostra o Senhor entrando nos céus e mostrando o que aconteceu ali. Oh, Senhor Jesus, não é maravilhoso? Junto também com Daniel, capítulo 7 também. Não sei se você se recorda, Daniel, capítulo 7, né? Nós vamos falar isso ponto por ponto com os irmãos. Vamos com calma, tá? Tem muitas mensagens pela frente. Mas só para mostrar para os irmãos
o que é tremendo que nos espera, irmãos. Tá? Que nos espera. Só que o Senhor só mostra, e agora voltando, o Senhor só nos mostra isso para aqueles que querem ver, que olham como João. Versículo 1 fala: depois dessas coisas eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. O céu não estava fechado para João, estava aberta. Como, e não céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta falar comigo, dizendo: sobe, vem para cá, eu quero te mostrar. Sobe para aqui e te mostrarei. Você não está olhando? Eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Amém! O Senhor abriu uma porta para João e tocou uma voz de trombeta altíssima. A voz assim, que quase que te deixa surdo. Sobe para cá! Eu vou te mostrar! Sobe! Amém! Sobe! Sobe, João, porque na terra você não pode ver direito, tem que ver do céu. Você deve ver essas coisas elevadas daqui de cima. Porque a visão espiritual do céu é diferente da visão espiritual da terra olhando para o céu. Você já percebeu isso? Já percebeu? É interessante isso, né? Já percebeu que a nossa visão é diferente, dependendo do ângulo que você olha? Por exemplo, quando você está lá embaixo, não é? E você olha para cima, tem uma percepção. Você já percebeu isso num prédio, por exemplo? Quando você sobe lá em cima e olha para baixo, a percepção é outra. Parece que é muito mais alto do que de olhando de baixo para cima. De baixo para cima parece que é baixo. Olhando de cima para baixo é muito alto. Não é diferente? Já teve essa percepção? E toda hora, eu até falei esse dia, eu estava esse dia, né, de férias com a Renata, né, com meu filho. Eu falei para ela: olha, Renata, olha esse prédio aí. Você olha para baixo, parece que não é alto. Quando você olha lá em cima e você olha lá de cima para baixo, nossa, dá até medo lá de cima. É interessante isso. E lá do céu você vê coisas que não é possível ver da terra. Você tem uma visão imensa das coisas. E tudo lá de cima parece ser tão alto que lá de cima tudo parece ser pequeno. De baixo, nada é alto, mas não é tão alto assim. E você não consegue ter a visão geral das coisas. Você está vendo de baixo, a visão é limitada. Mas quando você olha lá para o céu, você olha de cima. Ah, é uma visão de helicóptero, né? Uma visão panorâmica. Você vê tudo, vê longe. E tudo é pequeno, que você está lá em cima. Irmãos, nós queremos ver as coisas espirituais, nós precisamos ver do céu. Como é que nós vemos os problemas que nós passamos por nosso dia a dia? Nós precisamos ver do céu. Isso aqui, eu sempre falo, quando eu falo essas coisas, irmãos acham assim: ah, que palavra bonita. Mas, irmãos, não é palavra bonita. Deve ser a nossa experiência. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, um problema, né? Para um pouco no meio do problema. Vá para a presença do Senhor, separa um tempinho, vai você só diante do Senhor, só você isolado, fecha um quarto, fecha algum lugar, só você e o Senhor. Começa a orar e começa a ler a palavra. Você vai ver que o Senhor vai te mostrar aquele problema de uma maneira diferente, de uma maneira que você não estava conseguindo ver antes. Aquele problema parecia uma montanha intransponível. Mas quando nós entramos na experiência da oração, da comunhão com o Senhor, aquele problema não parece ser tão grande assim mais. Por quê? Não parece ser tão gigante quanto parecia, parece pequeno. Por quê? Porque você foi para o céu. Você entrou no Espírito. No Espírito nós podemos entrar para o céu. Nós temos uma porta para entrar no céu, no Espírito. É aqueles irmãos e irmãs que buscam viver no Espírito, são espirituais, porque vivem no Espírito. No espírito, a percepção das coisas muda totalmente, irmãos. Na carne e na alma, as coisas são de uma maneira. No espírito, é de outra maneira. No espírito, nós passamos a ver as coisas de uma maneira tremenda. Porque nós vemos lá de cima, lá do céu. As nuvens negras que tapavam, elas se abrem e o céu abre para nós. A gente vê algo tremendo. Nós vemos o quê? O que João viu. O que João viu? Tem um trono no céu e tem alguém assentado. Esse trono não está vazio. E o céu não está vazio. O céu tem um trono.
Ou seja, ia lá no céu. Se o céu tem um trono lá no céu, quer dizer que esse trono está acima de tudo. E esse trono está no céu, está acima de toda a terra. E esse trono, ele existe porque para governar algo. Trono é sinal de governo. É sinal de governo. Há um governo. Há alguém reinando. Esse trono não está vazio. Existe alguém reinando nesse universo sobre os meus problemas, os seus problemas, dificuldades, sobre tudo que vai acontecer. Ah, onde que isso vai levantar? Onde que isso é terrível? A grande tribulação vai acontecer. Não importa. O trono está governando. Ah, vai ter guerras, terremotos e fome, não sei o quê. Não importa. O trono está governando. Ah, vai ter arrebatamento, alguém fica, alguém vai. Não importa, o trono está governando. Nada está acontecendo por acaso. Ah, alguém é sentado no trono. E outra coisa, esse que está no trono, vocês vão ver, ele está assentado. Ele não está nem um pouco preocupado, como se estivesse desesperado em pé. Ai, tá acontecendo. Não, ele está sentado, tranquilo, governando sobre todo esse universo. Ele governa sentado. Então, irmãos e irmãs, isso não é palavra bonita, irmão, longe de ser. Isso é experiência, é fato. Quando vá para o Espírito e deixa a porta do céu se abrir, você vai ver uma coisa que você nunca viu antes. Vamos ver agora na Bíblia, para quem já se abriu essa porta, vamos ver lá? Agora vamos circular na Bíblia. Vamos começar lá de Gênesis, a gente vai pegar na Bíblia, né? Vamos ver para quem que o Senhor abriu essa porta lá. Não foi só para João. Abriu para outras pessoas. Vamos lá, Gênesis 28, versículo 12. Abram lá. Abriu para Jacó. O céu se abriu para Jacó. Mas quem era Jacó? Jacó, irmãos, era um irmão cheio de defeito. Era um servo de Deus cheio de problemas. O nome dele já diz tudo. Enganador, suplantador. Vive enganando todo mundo. Olha que pessoa é essa. Mas como é que Deus abre o céu para Jacó? Porque ele tinha um coração de amar a primogenitura, amar o que Deus ama, amar as bênçãos de Deus. Ele pagou o preço por essa primogenitura e foi transformado. Ele não ficou para sempre Jacó. Ele se tornou um dia Israel, quer dizer, príncipe de Deus. Irmão e irmã, eu e você podemos ser o Jacó de hoje, enganando, mentiroso, cheio de problema, mas se nós amarmos a palavra de Deus, o propósito eterno de Deus, a primogenitura, que é a buscar o Senhor em primeiro lugar, amar o que Deus tem para nós, as bênçãos do Pai, valorizar esse direito, o Senhor, nós não vamos ser essas pessoas que nós somos hoje, terríveis para sempre. Um dia o Senhor vai nos transformar nos Israéis, nos príncipes de Deus, e vai nos abrir o céu. Então, vamos lá, Gênesis 28, versículo 12, fala assim: E sonhou, não é? Ele estava fugindo aqui da casa. Gênesis 28 era a fuga de Jacó. Ele estava fugindo da casa do pai, porque o irmão dele queria matar ele, porque ele tinha roubado a benção do pai, né, de Isaac. Né? Ele ganhou o direito à primogenitura. Ele tinha acabado de ganhar, de ganhar a benção do pai no lugar do irmão dele. A benção do pai era para o irmão, mas ele foi lá e roubou essa benção para ele. Porque o irmão, Esaú, ele era um profano, como fala o livro de Hebreus, que desprezou, ele profanou as coisas santas de Deus. Irmãos, buscar a primogenitura é algo santo, algo maravilhoso, mas Hebreus fala de Esaú, sobre o que ele fez, como se falando que ele era um profano. Profano é alguém que viola as coisas santas, que não liga para as coisas santas, que pisa nas coisas santas, que não liga para isso. Ele não ligava para o direito de primogenitura, mas Jacó tinha defeito? Muitos, mas ele ligava, ele buscava, ele amava, ele queria. Entendem, irmão, o que eu estou querendo dizer? Buscam, pagam preço. Que o Senhor revele para você o que eu quero dizer, não é? Eu não posso continuar falando isso mais, mas vamos continuar. E aí, versículo 12.
E sonhou, e eis posta na terra uma escada. Ele viu na terra, ele um sonho, né? Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ou seja, só estava aberto, tinha uma escada, ele viu os anjos de Deus subindo e descendo nessa escada. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Jacó e Deus de Isaac. Tá vendo? Deus está perto daqueles que lhe abrem o céu, perto dele. A terra em que agora estás deitado, eu te darei. Olha que visão. E a ti e a tua descendência, irmãos. Jacó, antes desse sonho aqui, ele estava numa situação deprimível, fugindo da casa dos seus pais, sozinho, num lugar isolado. Talvez estivesse tão triste, tão mal, talvez até depressivo. Parece que tudo aquilo que ele tinha sonhado tinha ido por água abaixo. O irmão querendo matar ele, a mãe mandando ele fugir. E saiu da casa do pai, da mãe, com a mão na frente e outra atrás. Olha que situação, irmão. Tem que deixar a sua terra, a sua família fugido. Mas ele tinha um coração. E o Senhor mostrou para ele assim: Eu vou te dar essa terra que está pisando. Ele está pisando. Eu vou te abençoar. Por causa do seu coração, você quer. Você quer olhar. Você quer olhar, eu vou te mostrar. 14. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. São os judeus. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Agora são os crentes. Somos nós. Olha, tá vendo, irmão, que eu falo? Quando nós temos um coração de olhar, o Senhor se derrama. Ele dá bênção sobre ele. Vai dizer, eu vou te abençoar. Vou abençoar você. Todas as famílias da terra são abençoadas em você. Todas. E eis, versículo 15, eis que eu estou contigo. Olha, eu te dou a minha presença. Você não está sozinho, não, Jacó. Eu estou com você. E te guardarei por onde quer que for. Eu vou te guardar, te proteger. Eu te protejo. Confia em mim. E te farei voltar para essa terra. Eu vou fazer tudo isso. Eu que vou fazer. Você não é que você vai voltar com seus pés, não. Eu que vou fazer você voltar. Porque te não desampararei. Eu nunca vou te desamparar até cumprir eu aquilo que te he referido. Tudo que eu te falei. Nenhuma só palavra vai cair por terra. Eu vou cumprir tudo que eu te prometi. E eu nunca te deixarei. Isso é o que o Senhor mostra para aqueles que têm o coração de olhar. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. Olha como tudo mudou, tá vendo? Depois que você tem uma visão aberta do céu, olha como o problema muda. Chegou naquela situação triste, naquele lugar ali, meio dormiu depressivo, dormiu cansado, dormiu triste. Mas depois do sonho do céu aberto, ele falou assim: Puxa, eu não sabia, o Senhor está aqui. Ele nunca me abandonou, ele está aqui. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, irmãs, aonde está a porta dos céus? Segundo esse versículo, está onde? Está na casa de Deus. É a casa de Deus, a porta dos céus. A porta dos céus está na casa de Deus. Amém. Agora, vou te perguntar, o que é a casa de Deus? É a igreja. E aonde está a porta dos céus? Que é Cristo, que é o nosso Espírito. Também, tudo isso está na igreja. É por isso que eu comecei essa mensagem falando, irmão, se você não está reunindo, irmão, deixa eu dizer para você, você está totalmente fora do propósito eterno de Deus. Você nem sabe por que o Senhor te salvou. Está totalmente em trevas. Irmãos, a igreja é a casa de Deus, a porta dos céus. Valorize a casa de Deus. A igreja que eu estou falando, vocês estão entendendo, não é prédio, não estou falando um prédio, um auditório, um local de reuniões, não. É os irmãos, as reuniões, a busca, o viver da igreja.
Valorize a casa de Deus, porque é lá que está a porta dos céus. Claro, começa no nosso espírito. O nosso espírito é inicialmente a porta dos céus, mas também o nosso espírito, junto com outros irmãos, com o espírito dos outros irmãos, é a casa de Deus coletivamente. Individualmente, todos nós somos a casa de Deus, certo? Ele habita em nós, correto? Mas o Senhor tem uma casa só universal, que é a igreja. É lá que os céus se abrem. Irmãos, lá que está a porta dos céus. Valorize as reuniões. Não perca a reunião por qualquer coisa, meu irmão e irmã. Até quando vão aprender isso? Vai demorar quantos anos nós crescemos, deixarmos de ser crianças infantis que desprezam a reunião por qualquer coisa? Quantas mais mensagens nós vamos ter que ouvir até aprendermos essa lição de amar a igreja, de lutar por ela, de aprender a reconhecer o inimigo tentando impedir que nós estarmos nas reuniões e lutarmos contra o inimigo e orarmos? Porque não existe vida da igreja sem reunião. Irmão, irmã, abra os olhos, cresça, avance, valorize toda e qualquer reunião, inclusive essa de Apocalipse. Não perca nenhuma mais. Lute por ela. E não só essa, todas as outras. Do Partido do Pão, ministerial, de oração, das irmãs, dos irmãos, seja o que for. De jovens, de crianças. Lute para estar onde a porta dos céus está. Próximo que abriu que o Senhor abriu os céus, vamos lá, Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 fala assim: Aconteceu no 30º ano, no quinto dia do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados, olha onde estava Ezequiel. Olha a situação dele, irmãos. A situação que estava Jacó quando o Senhor abriu a porta dos céus para ele. Estava mal. E a situação de Ezequiel? Estava mal também. Estava fora da sua terra, estava exilado lá na Babilônia, com a nação de Israel toda, de Israel toda destruída, né? Israel, como nação, deixou de existir. Nabucodonosor tinha destruído tudo, levado ele como um cativo, como um escravo, longe da sua família, longe da sua terra, longe de tudo. O templo havia sido destruído. Olha que situação terrível. Mas nessa situação, vamos ler. Aconteceu no 30º ano, quinto dia do quarto mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Uau! E eu tive visões de Deus. Puxa, irmão, irmão. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que salvação. Mas vamos entender um pouquinho? Vamos com calma. Primeiro, onde ele estava? Longe de tudo, na situação de sofrimento. Segundo, ele estava sozinho, irmãos? Ele era uma pessoa que vivia sozinho, isolado? Não, ele estava junto no meio dos exilados. Quem eram os exilados? Eram os outros do povo de Israel que também foram exilados junto com ele. Ele estava no meio da igreja. Claro, naquela época não era a igreja. Naquela época a igreja não existia ainda. Claro, eu estou aplicando para os dias de hoje. Ele não estava isolado, ele estava no meio dos exilados. Ele estava junto com o povo de Deus. É ali que é a casa de Deus, que a porta do céu se abre. É lá que o céu se abriu e o Senhor mostra da visão, visões que vêm de Deus para aquele que quer ver. No meio dos exilados. Onde você está, irmão, irmã? Você acha que você vai ver visões de Deus aonde? Na sua casa?
Não é que a gente não pode ver na nossa casa, né? Claro que pode ver, mas o Senhor mostra a nossa casa quando nós estamos junto com os irmãos também. Quando nós estamos vivendo viver normal da igreja. É lá que está a porta dos céus, irmão. É junto dos exilados. Ah, tá todo mundo sofrendo. Tudo bem, eu quero estar junto com eles. Ah, os irmãos todos estão sofrendo, então é lá que eu vou ficar. Os irmãos estão exilados, eu me exilo junto com eles. Irmão, na verdade, a igreja hoje é exilada mesmo. Quando João, de Apocalipse, capítulo 4, ele teve as visões que nós estamos falando, ele estava exilado na ilha de Patmos. A igreja hoje, na verdade, vive uma situação de exilado. Esse mundo que nós estamos vivendo não é nosso, não é nosso. Nós não somos desse mundo. Onde você vai nesse mundo, as pessoas querem saber de Deus, mas nós, a igreja, somos diferentes. Somos como se fosse uma ilha exilada, que somos perseguidos. Essa terra que nós estamos não é a nossa terra, como também a terra que ele estava, Ezequiel, não era a terra dele. A terra dele é a terra de Israel, ele estava na Babilônia. Mas um dia ele ia voltar. Nós estamos nessa terra que também não é nossa. Nossa pátria não é essa terra, não é esse mundo. Nossa pátria é a pátria celestial. Nós vamos chegar nela ainda. Nós estamos vivendo uma vida hoje nessa terra, até o Senhor voltar de exilados. Mas não importa, é no meio dos exilados que os céus se abrem e nós temos visões de Deus. Vamos ver o próximo que teve visões? O próprio Senhor Jesus, quer ver? Claro que o Senhor tem o céu aberto para ele, não é? Mateus capítulo 3, versículo 16, fala assim. Mateus 3,16. Estou quase terminando, tá, irmãos? Eu não vou estender muito o dia de hoje, né? Então, Mateus 3,16 fala assim: é o batismo do Senhor, né? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Amém! E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu, está vendo? O céu abre e uma voz aparece, assim como aconteceu com João em Apocalipse. O céu abriu e ouviu uma voz de trombeta falando para ele: sobe para cá. O que que o senhor ouviu? Eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho todo o meu prazer. Irmãos, o Senhor, ele saiu. Em que situação que o céu se abriu para o Senhor? Quando ele passou pelo batismo, simbolizando morte, sepultamento, não é? Não parece algo inicialmente positivo. Sepultamento, morte, é algo positivo? Mas, inicialmente não é. Alguém morreu, sim. Não é? Batismo quer dizer isso. Alguém morreu, alguém foi sepultado, mas também alguém foi ressuscitado, né? Mas o Senhor Jesus foi sepultado e morreu? Não, o Senhor Jesus não era perfeito? Ele era. Mas ele também precisava passar pelo batismo para cumprir a justiça de Deus, cumprir a vontade de Deus. E ele saiu em ressurreição. A ressurreição quer dizer, quando ele sai do batismo, é como se tivesse saído em ressurreição, né? É um novo homem. Quando o Senhor saiu ali da água, os céus se abriram e ele ouviu a voz do céu. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Outra pessoa que abriu, o Senhor abriu, foi na sequência, né? É Estevão. Nós estamos desfrutando de Atos, né, irmãos? Vamos ler lá, Atos capítulo 7, versículo 56. Fala assim: E olha a situação de Estevão, olha o versículo 54, Atos 7, 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, olha, todo mundo odiava Estevão. O mundo estava ali em volta de Estevão, ali as pessoas estavam ali em volta dele, odiavam ele. Ele estava como se fosse um exilado ali, certo? Como se fosse cães, leões querendo tragar ele, e ele no meio de leões, ele é um cordeirinho ali, um monte de leão querendo tragar ele ali, que aqueles judeus com os dentes até mostrando como fosse leão para comer. Pronto para devorar ele. Olha a situação que ele estava, irmãos. Você imagina você numa situação dessa. Todo mundo ao seu redor querendo te odiar, te detestando, querendo a sua morte, que de fato aconteceu, mataram ele. Mas e Estevão, como é que ele estava? Desesperado? Ele como é que estava? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, que cheio do Espírito Santo? Ele estava na casa de Deus, né?
cheio do Espírito Santo, ele enche a casa dele, a casa de Deus, né? O templo o nosso do templo do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo, né? Fitou os olhos no céu, ele não olhou para a situação da terra, para aqueles todos odiavam ele ali em volta. Ele não olhou para os dentes rilhando contra ele. Ele não olhou para a fúria no coração daquelas pessoas ao redor. Naquele momento, a terra estava totalmente fechada para Estevão. A terra estava, mas o céu estava totalmente aberto. A terra fechou todo mundo contra ele, mas o céu estava totalmente. Ele não olhou para as situações, ele subiu, né? Eu digo subir assim, os olhos, né? Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo, ele vê os céus abertos, amém! Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O filho, ele viu os céus abertos. O que ele viu os céus abertos? Ele viu que havia um trono. A glória de Deus que ele viu. Que é a glória de Deus? É o próprio Deus brilhando, né? Era Deus brilhando. E Jesus que estava à sua direita. Só que nesse caso o Senhor estava em pé. Por que em pé? Não é? Porque o Senhor, o Deus, como glória, estava sentado, né? Mas Cristo estava em pé por quê? Porque o Senhor estava ali preocupado com Estevão. Por isso o Senhor ficou em pé. Estevão amava tanto o Senhor que o Senhor, por causa de Estevão, se levantou. É o meu filho que está sendo agredido ali na terra. A destra de Deus. Eles, porém, versículo 57, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Vocês sabem, mataram ele, né? Pedro, próximo que abriu o céu foi Pedro. Pedro, capítulo 10 de Atos. Atos 10, versículo 11, fala assim. Pedro, né? Vamos ver o versículo 9. Atos 10, capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, indo ele de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Olha o que Pedro fez. Pedro foi orar. O que ele foi orar? Ele foi buscar o céu aberto para ele. Ele foi buscar comunhão com o Senhor. Ele queria, ele estava orando, estava buscando. E estando com fome, quis comer. A situação estava boa para ele? Não. Uma situação de fome, de necessidade. Mas enquanto ele preparava comida, sobreveio um êxtase. Versículo 11. Então viu o céu aberto. Amém! Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado da terra pelos quatro pontos. Ele viu um céu aberto. Está com fome? Mas o céu se abre para você. Próximo que abriu é o próprio João. Acabamos de ver. João capítulo. Olha as vezes em que o céu se abre, tá, irmãos? Vamos lá. João capítulo, Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Acabamos de ler, né? Vamos ler de novo. Apocalipse 4, 1. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Porta aberta no céu, céu aberto. Como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Se nós não subirmos para o céu, nós não conseguimos ver o que o Senhor tem para nos mostrar. Aí, essa foi a única vez que aconteceu com João? Não. Olha Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Pula para lá, Apocalipse 19, 11. Olha o que João fala. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. João viu o céu aberto e ele viu o que nesse céu aberto? O Senhor vindo em glória para julgar. E ele é fiel, e ele é verdadeiro, ele é cheio de realidade. O céu, quando se abre, a gente sempre vê o Senhor, irmãos. O propósito de Deus, as coisas eternas. Isso é um céu aberto. Quem mais o Senhor abre o céu? Para todos agora que querem buscar Ele. Não é só para Jacó. Não é só para Ezequiel, que nós vimos. Não é só para Estevão. Não é só nem só para o Senhor Jesus. Nem só para Pedro. Nem só para João. O céu, ele se abre para todos aqueles que têm um coração. Onde está isso? João capítulo 1, versículo 51. João 1, 51. Fala assim. E acrescentou, aqui o Senhor falando para Natanael, né? E acrescentou: em verdade vos digo,
que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem vai ver o céu aberto? Todos aqueles que voltarem-se para o seu espírito, que voltarem-se para a casa de Deus, que forem espirituais. Esses, se voltarem para a casa de Deus, lá está a porta dos céus, verão o céu aberto. E quando o céu abrir, o que eles vão ver? O Filho do Homem, que é a escada que liga o céu e a terra, e os anjos de Deus subindo e descendo. Ou seja, livre acesso entre o céu e a terra. O Doutor, Senhor, não tem aquelas duas cadeiras? o Senhor unindo o céu e a terra. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou parar por aqui por causa do tempo, né? Mas semana que vem nós vamos continuar, então, explicando. Nós explicamos para os irmãos aqui o que nós explicamos aqui. Foi a introdução do capítulo 4, explicamos o versículo 1 para os irmãos, e a partir da semana que vem vamos continuar explicando, 2 em diante, tá bom? O que acontece quando a gente vai para o céu e abre o céu para nós e a gente se acha em espírito, né? O que acontece? Nós vamos ver semana que vem. E você pode, amado irmão e amada irmã, e deve, durante a semana, ouvir de novo essas mensagens e ler os versículos novamente, do capítulo 4. E deixe o Senhor falar com você, porque nós vamos ter muitas coisas, tá? E mais uma vez, para terminar, mais o último rogo que eu falo para vocês. Irmãos, daqui para frente, não percam reuniões de Apocalipse mais. Porque se perderem, vocês vão perder o sentido do entendimento. Daqui para frente muda tudo, tá? Não é tão simples aqui para frente mais. Precisa, uma reunião vai construindo a outra, tá? Amém? Jesus é o Senhor.